Pai do Senhor A Jesus, paz. domingo, hoje é dia? 25 de maio. Olha, 25/5/2025. Oh, glória. Glória a Deus, Mais estamos Jesus. vivos, estamos bem, Aleluia, Jesus. estamos em casa, estamos alimentados, Glória a Deus. estamos vestidos, Amparados. estamos amparados e estamos na Tua presença. Aleluia, Jesus. Senhor, estamos, caminhando para Te obedecer cada dia melhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meu Deus, porque eu tenho lido muito assim sobre a desobediência, sobre a teimosia, principalmente aqui no livro onde a gente está lendo, né? No começo da Bíblia. E a teimosia, ela só leva a pessoa à ruína. E o preço que se paga é alto. Portanto, eu digo hoje a você, se achegue a Deus. Aleluia, Jesus. Sabe, porque Ele sem você, Ele continua sendo Deus, viu? Agora você sem Deus não é nada na vida. Aleluia. Não é Glória nada. a Deus. Você está bem agora, como estamos nós aqui. Se acontecer alguma coisa de uma gravidade maior conosco, chegamos ali em um hospital, é só um exemplo. E a gente fica ali entre a vida e a morte. Tudo aquilo que temos, que lutamos, que muitas vezes nos dá prazer, que muitas vezes nos dá orgulho, não serve mais de nada. Não serve para nada. Tudo que a gente quer é a presença de Deus naquele momento. Muitas vezes a gente se arrepende, Senhor. Muitas vezes, meu Deus, eu ouvi a Tua palavra, mas eu não dei ouvido. Sabe, entrou num ouvido, saiu no outro. Eu fui deixando para amanhã. Eu fui deixando para depois. Não é verdade, meus irmãos? Mas naquele exato momento, tudo que a gente quer é ser acolhido, é ser curado, é ser livre ali daquela situação. Aleluia, por Jesus. Deus. Porque naquele momento Ele é o único. Glória a Deus. Ele é o único que pode alcançar você, mudar a situação, mudar a tua sentença que o médico já deu. Somente Deus Aleluia, Jesus. tem o poder. Eu já vi gente dizendo assim, só não tem jeito para a morte. Tem. Ah, pois tem. A Bíblia diz que Lázaro estava morto e que Jesus o chamou para fora e ele ressuscitou. E eu creio que Aleluia, Deus, Ele Jesus. pode mudar Glória a Deus. até mesmo a sentença que Ele deu. Ele pode mudar. Certo? Então, não existe, não tem nada impossível para Deus. Aleluia, Existe Jesus. também algo para a morte. Aleluia. Onde a gente diz só não existe para a morte. Existe sim. Se o nosso Deus querer, se for da vontade dele, existe sim. Aleluia, glória a Deus. Meu Pai, eu estou aqui. Neste domingo, estou aos teus pés. Aleluia, Jesus. Eu, tua filha Eliane, tua filha Ivoneide. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós estamos aqui, Pai. Neste cantinho da sala, para te adorar. Aleluia. Para glorificar o teu santo nome. Aleluia, Jesus. Porque somente a ti toda honra e toda glória. Aleluia. Glória a Deus. E se eu amar a Deus sobre todas as coisas, as demais coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Então, meu Pai, eu estou aqui carente de uma oração dos irmãos aí do outro lado que estão assistindo.
Eu vejo tão bonitinho que muita gente diz, olha, Bisa, eu tenho orado por você, eu oro por vocês. Ore sim, gente. Glória a Deus, gratidão. Ore por nós. Gratidão. Porque é assim, uns orando pelos outros, sabe? Tendo compaixão uns dos outros, se preocupando, Aleluia, sabe, Jesus. com a dor do outro. Meu Pai, recebe o nosso clamor neste Aleluia, dia Jesus. e responde, Senhor. Glória a Deus. Responde conforme o teu querer e a tua vontade. Escuta a nossa adoração, o nosso cântico. Às vezes a gente desentoa, erra um pouco, né? Mas a gente canta de todo o coração, Senhor. Canta para ti. E eu sei, meu Deus, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma. Aleluia. Em meio a um louvor, o Senhor toca, porque quando você está cantando, você está louvando, muitas vezes o seu pensamento vagueia, ele vai até os seus. Ele vai até um neto, ele vai até um Aleluia, filho. Jesus. E o Senhor também, ele sonda seu pensamento. E ele opera milagres, maravilhas, libertação. Aleluia, Jesus. Portanto, quando em qualquer situação cante e adore ao Senhor. Deus, perdão pelos pensamentos, palavras, atos, o que tem em mim, Senhor, que não agrada a Ti e a Tua santidade. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E que eu diminua a cada dia. E o Senhor cresça em minha vida, em nossas vidas, né? Operando milagres e maravilhas. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja Deus. Aleluia, Jesus. Gratidão, meu Pai, por cada um que neste canal para um pouquinho para assistir qualquer um dos dois vídeos. Mas que quando assiste a Tua palavra, sente, né? Sente o Teu toque. Aleluia. Toca então, Jesus, do alto da cabeça, a planta do pé do Teu filho que abriu agora esse celular ou a televisão para assistir esse vídeo. Louvado seja Deus. Foi ontem que a gente orou pelo Fábio, Sim. né? O menino da irmã Amanda. Não, na sexta. Foi na sexta, né? Hoje eu já vi ele lá, né? Até com aquele jogador. Agora não é mais jogador ele não, é o famoso, o Denilson, né? Eu vi ele lá na foto, louvado seja Deus. Guia os passos, meu Aleluia, Deus. Jesus. Realiza os sonhos. Guia os passos, não é Alan, é Fábio, né? Isso. Guia os passos do Fabinho, Senhor. Em nome de Jesus e do Alan também, né? O irmão dele. Oh, Deus bendito de poder e glória. Meus irmãos, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Deixe o like, comente, compartilhe para nos ajudar. E para ajudar você a alcançar a salvação, Glória a Deus. é somente por Jesus. Pois ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia, Jesus. Eu deixo aqui esta palavra. Quase todo o começo do canal eu falo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não se iluda. Não tem outro meio, não tem. Você só chega a Deus. Aleluia. Se entregar a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E vamos ler o Salmo 91, que começa um salmo tão bonito, né, gente? Eu sempre tenho vontade de não ler. Não, preste atenção, gente. De ler só algumas vezes. Mas algo dentro de mim diz, não, leia todos os dias. E eu quero ler todos os dias. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, e calcarás aos pés do filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu livrar-o-ei e pô-lo-ei no alto retiro. Porque conheceu o meu nome. Conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livrar-o-ei, glorificarei, dar-lhe abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu abri aqui sem querer, né? E eu peguei o 127. Aleluia, Jesus. O Senhor da ceifa chama. Glória a Deus. Ele chama a todos nós, viu? A todos que conhecem o Evangelho. A todos que conhecem a palavra de Deus. E diz, ide pregai o Evangelho a toda criatura. E aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja Deus. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, aleluia. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para seu Senhor. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará. Bem-vindo, esta glória espero alcançar. Aleluia. Fala, Deus. Oh, glória. Fala, Deus. Aleluia. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Glória a Deus. Aleluia, Aleluia, Jesus. Jesus. Quero ver se eu consigo me lembrar daquele louvor. Número 33, se eu não me engano.
Glória, glória a Deus, aleluia, Jesus. O comecinho dele a gente vai louvar. Com tua mão Aleluia, segura, Jesus. com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha e mais. Você errou, eu também. E mais, unido a ti, Jesus. Ó, traz-me, que nunca me desvie. Aleluia. De ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. Glória. Louvado seja Aleluia, Deus. Jesus. Senhor, dai-nos a tua palavra. Aleluia, Jesus. Hoje, número 10 de Êxodo. Deus ameaça Faraó com a praga dos gafanhotos. Depois Êxodo 10. Depois disse o Senhor a Moisés: entra, Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibas que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando recusas humilhar-te diante de mim? Glória a Deus. Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver. E eles comerão o resto do que escapou, que ficou da saraiva. Também comerão todas as árvores que vos crescem no campo, e encherão tuas casas e as casas do teu servo, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais dos teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos dá de ser por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Glória a Deus. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhe: ide, servi ao Senhor vosso Deus,
quais são os que hão de ir. E Moisés disse: havendo de ir com nossos meninos e com os nossos velhos, com os nossos filhos e nossas filhas, e com nossas ovelhas e nossos bois, havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhe disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixei, e a vós e a vossos filhos, olhai que há mal diante de vossa face. Não será assim, andai agora vós, varão, e servirão Senhor, pois isso é o que pediste. E os lançaram na face de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra, um vento oriental, todo aquele dia, glória a Deus, e a toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e apresentaram-se sobre todos os ermos do Egito, muito gravosos. Foram antes deste, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais, porque cobriram a face de toda a terra. Glória a Deus. Que a terra escureceu e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixaram a saraiva. E não ficou verdura alguma nas árvores, nem a erva do campo em toda a terra do Egito. Então Faraó apressou a chamar a Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado, somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão, aleluia, para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda parte, em toda a terra do Egito, por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em sua habitação. Então Faraó chamou Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas velhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: eu também. Darás em nossa mão sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque naquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos como que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir.
E disse Faraó: vai-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Até aqui, né? E amanhã, em nome de Jesus, segunda-feira, a gente vai ler o restante. Mas eu vejo aqui uma teimosia muito grande. Ele, por causa dele, né? As pessoas, os servos dele, que estavam ali com ele, sofriam. Estava ali ao redor, ali no Egito, né? Todos sofriam por causa de uma teimosia. Não é verdade, gente? Olha, a teimosia ou a falta de disposição em seguir conselhos e orientações a um tema presente em vários versículos bíblicos. A Bíblia frequentemente utiliza metáforas e exemplos para ilustrar os perigos da teimosia, tanto em relação a Deus como em relação aos demais. Né? Você já viu o filho onde a mãe e o pai diz: meu filho, não vá. Olha, meu filho, não se junte com fulano. Aquele povo que anda com ele está trazendo ruína para a vida uns dos outros. Se afaste, meu filho. E ele diz: ah, vai. E ele faz o que quer. Em pouco tempo, aquele rapaz ou aquela moça, ele se perde. Isso quando não perde a própria vida. Não é verdade? Isso é uma teimosia com os demais, ali com os pais. E com Deus não é diferente. Você paga preço. Você paga preço. Salmo 32, 9 diz: não seja teimoso como um cavalo ou uma mula, que não tem entendimento. Eles precisam de rédeas e freio para andarem pelo caminho certo. Ninguém vai botar rédea nem freio em você. Né? Deuteronômio 9. Moisés relata a teimosia de Israel em relação ao bezerro de ouro que fizeram no Monte Sinai. Salmo 81, 12. Assim deixei o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Romanos 2, no versículo 5, diz: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para um dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Aleluia, Jesus. E tem muitos. É só você procurar para você ler. Aleluia, Quer ver um exemplo? Uma moça começa a namorar, mas sabe-se, né, de outras pessoas. Os pais, eles têm um conhecimento maior, porque os pais têm mais tempo vivido. E a mãe principalmente, chega naquela filha, né? E ela diz: minha filha, ele não é um bom partido, ele não é uma boa pessoa para se casar com você. E ela dá conselho. E a moça, ela teima. Quem de vocês aí pagou um preço por teimosia? Eu gostaria que você deixasse aí no comentário. Certo? E essa pessoa pagou um preço. Muitas vezes sofreu violência dentro de casa, coisas assim. Outras vezes humilhação mesmo, maus tratos e tudo mais. Por não ter dado ouvido. Aleluia, Jesus. Isso é a consequência da teimosia, da rebeldia. A própria palavra diz: honrai teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados na terra. Glória a Deus. Quer dizer, se eles não for prolongados, eles são diminuídos por causa da teimosia. Louvado e engrandecido seja Deus. Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Aleluia, Jesus. Eu te louvo e te agradeço
por tudo de bom em minha vida, em nossas vidas. E muitas vezes pelos puxões de orelha, pela dificuldade que muitas vezes acontece para a gente se expressar que tem que ser assim, como Deus quer e não como a gente quer. Aleluia, Jesus. Senhor, eu te agradeço por tudo. Eu te louvo por tudo. Louvado seja Deus. Entro aqui na tua presença, Pai, e peço a cura, a libertação de todo e qualquer mal. Nesta mulher, neste homem, Aleluia, nessa Jesus. Família, Glória a neste Deus. lar. Eu repreendo todo espírito de enfermidade. Oh, Jesus, Em nome de terra, Jesus. Aleluia, A enfermidade Jesus. que assola no mundo, Oh, Senhor. chamada depressão, toca Jesus do alto da cabeça. A planta do pé, Senhor, cura a ansiedade, a insônia, a síndrome do pânico, todo Aleluia, medo, Jesus. toda angústia, todo mal causado pela depressão. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu repreendo a rebeldia, eu repreendo a teimosia da minha vida, da vida dos meus, da vida dos seus, minha irmã, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, abra a porta, Pai, para aquele que está desempregado. Pai, essa perícia que a pessoa está sempre aí sendo negado, muda, Senhor, a situação, Aleluia, Jesus. conforme o teu querer e a tua vontade. Abençoa, Deus bendito, a minha família, meus filhos e noras, minha filha, meu genro, os meus netos e bisnetos, minha mãe, toda a minha parentela, Aleluia. em nome de Jesus. Glória a Deus. Minha vida, o Jorge Voneide. Amém, Jesus. Abençoa, Deus bendito, os moradores desse Oh, condomínio. Pai, cura, liberta e salva, Senhor. Pois é, curando, libertando e salvando. Jesus. Aleluia, Jesus. Nossa igreja derrama, Senhor, cura, Aleluia. Glória a unção, Deus. libertação, sabedoria, Oh, né, para o irmão, o pastor Ronaldo, em nome de Jesus. Aleluia. Abençoa todos os membros, em nome de Jesus. Abençoa o irmão Josivaldo, que eu acredito que ainda está internado, né? Deus bendito, eu abençoo Jesus. Aleluia, este Jesus. lar, esta família, Jesus, em nome do Jesus. Pai, do Eu creio, Filho e do glória, Espírito Jesus. Santo de Aleluia, Deus. Senhor. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, em nome de Jesus.